Salve, 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 galera! Tudo na paz, tudo na tranquilidade. Eu sou Flávio Bueno e vem comigo que a gente vai bater um papo sobre matrizes étnicas brasileiras, o componente africano, o componente negro. Vem comigo, se liga e vem! E a gente não podia começar diferente, é com swing. Sarará, sarará crioulo. Cara, esse é um dos assuntos mais relevantes na geografia da população, demografia, entender as matrizes étnicas brasileiras, entender essa que é a matriz que talvez seja a maior influenciadora de grande parte daquilo que nós somos do ponto de vista social, cultural, político e afins, né? Não podemos deixar de salientar a importância da comunidade negra na formação daquilo que nós somos, esse país plural, esse país multiétnico, esse país que representa, sem dúvidas nenhuma, aquilo que a África produziu de mais bacana no continente americano. Agora, é evidente que nem tudo dessa história são flores, aliás, grande parte não são flores, né? E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora, tá certo? Vem comigo aqui, vamos trocar essa ideia? Pois é, galera, pois é, galera, pois é, galera, olha só. Toda vez que a gente fala do componente africano, nós precisamos sempre, né, ter a preocupação de fazer um apanhado histórico deste momento fundamental em que a gente começou a receber neste país que depois se tornaria Brasil, essa comunidade ampla, plural, multiétnica de africanos, tá certo? Toda vez que a gente aborda essa narrativa, meninos e meninas, sobre aquilo que o Brasil produziu em termos de escravidão, etc, 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 a gente precisa voltar um pouquinho na história da formação dos Estados Nacionais e do entendimento, meninos e meninas, dessa que o Milton Santos chama de a primeira globalização. Né? E por que é a primeira globalização? Porque a gente parte aí dessa formação dos Estados Nacionais para um processo importante de expansão marítima, de quebra de barreiras, de quebra de fronteiras e a tentativa de, inclusive, produzir um processo mais amplo de mundialização. É um momento de muita efusão social, cultural, com o renascentismo surgindo, emergindo da decadência dessa sociedade feudal, né? E esse período ele é interessantíssimo porque o renascentismo ele traz não só a ascensão do comércio, que passa a ser a base do sistema, como também a ascensão do meio urbano e de uma necessidade dos europeus de amplificarem, meninos e meninas, o seu leque de domínio comercial, né? E essa expansão marítima ela foi fundamental para construir aquilo que nós chamamos de primeira fase do sistema capitalista, né? Que é o capitalismo comercial. O capitalismo comercial, meninos e meninas, é um período histórico marcado pelo processo de colonização. E não se esqueçam, né, que quando a gente fala de colonização, a gente está falando, moçada, essencialmente de um processo de exploração da riqueza de algumas das mais importantes áreas de recursos naturais que nós tínhamos no planeta nesse momento, né? Na Ásia, na América e no próprio continente africano, tá certo? Lembrando que base desse capitalismo comercial era a produção também, meninos e meninas, daquilo que nós chamamos de as origens do subdesenvolvimentismo, né? Porque da mesma forma que nós temos a transformação do sistema produtivo, nós temos também, meninos e meninas, o início das disparidades socioeconômicas através desse processo de exploração. A prova disso é o próprio pacto colonial, ou para geografia, aquilo que nós chamamos de dite primitiva, ou fase de pré-dite, ou pré-divisão internacional do trabalho, essa relação metrópole e colônia, e o pacto que as metrópoles firmaram para
impedir o desenvolvimento das colônias. E aí, a partir desse pressuposto, é que nós teremos, meninos e meninas, o surgimento daquilo que nós chamamos de doutrina econômica que rege o capitalismo comercial, que é o que nós chamamos de mercantilismo. E toda vez que a gente fala de mercantilismo, mercantilismo vem de mercado, ou seja, estabelecimento de um sistema de gestão das relações comerciais, né? A gente tem não só o acúmulo de riquezas, né, mas também com um modelo de produção que norteia essa prática de exploração efusiva das metrópoles, né? E a este modelo de produção nós daremos o nome de plantation, tá? Que significa o plantation na base, tá, meninos e meninas? A produção de gêneros agrícolas comerciais, né, tropicais, perdão, né, gêneros agrícolas que eram produzidos de forma monocultural em grandes propriedades de terra, os chamados latifúndios. Aliás, daí reside inclusive parte da nossa grandíssima concentração fundiária, né, voltado para o mercado externo. E o Brasil tem vocação para o mar, e isso é uma prerrogativa que inclusive marca a nossa sociedade até hoje, e o nosso modelo de produção até hoje. E, meninos e meninas, para isso eu precisava de quê? De estruturar a mão de obra, que seria fundamental para o desenvolvimento desse modelo produtivo, né? E essa mão de obra, galera, é a chamada mão de obra escrava, tá certo? Há inclusive um perigo conceitual aí, porque para os historiadores o sistema de produção plantation ele acaba com a escravidão, né? Entretanto, na geografia a gente fala sobre os plantations modernos, né? Porque primeiro o modelo de produção ainda em alguns lugares se mantém voltado para o mercado externo, com grande concentração fundiária, aquela onda toda, e a gente ainda tem os trabalhos análogos à escravidão, tá? Eu vou falar um pouco dessa diferença para vocês. E, cara, como a gente tem mão de obra escrava, a gente também tem aí uma lógica produtiva que nós chamaremos de a mercantilização humana, né? Ou seja, o tratado, né, de exploração extremamente violenta daquela que, sem dúvidas nenhuma, é uma das maiores desgraças sociais de todos os tempos, né? A escravidão. E quando a gente fala de escravidão, a gente está falando inclusive de trocas comerciais que estavam centradas naquele país que nós chamamos de Brasil, né, que recebe inclusive grande parte dos escravos, tá? Dentro dessa lógica, meninos e meninas, algumas regiões são fundamentais, né? As origens são fundamentais. A gente vai falar um pouco delas para vocês agora. Bom, quando a gente fala das origens desse processo escravocrata, daquilo que nós chamaremos de a diáspora, né, africana, nós temos alguns pontos que são fundamentais, né? No caso do Brasil, o Brasil é o maior receptor de escravos durante o período colonial. A gente precisa aprender a dividir esse processo em mais ou menos duas regiões, né? A Bahia, meninos e meninas, recebendo muitos escravos ali da Costa da Mina, da Guiné, né, no Golfo de Benin, né, e o Rio de Janeiro recebendo sobretudo ali escravos da região da África hoje subsaariana, da Angola, etc, etc, tá? Lembrando que os primeiros escravos vieram muito em função da questão da produção de cana de açúcar, né? A expectativa de que os primeiros escravos no Brasil chegaram aqui por volta de 1538, os primeiros escravos negros, né? Lembrando que portugueses tentaram e escravizaram indígenas também, tá certo? Mas o grande elemento que fomentou, né, um aumento daquilo que nós chamamos de escravidão, evidentemente, sobretudo para a região do Rio de Janeiro, foi o processo minerador, o processo de mineração ou o ciclo da mineração. E a gente vai abordar um pouco disso também, tá certo? Vale ressaltar, meninos e meninas, e aí acompanhando o mapa, como a gente observa, né, ao lado, né, quando a gente observa esse mapa, a gente tem alguns pontos que são interessantes a gente analisar. Tá? Observem o seguinte: primeiro, meninos e meninas, desses 10, 11 milhões de escravos que vieram durante os séculos 16, 17, 18, 19 para a América, grande parte deles vieram para onde, meninos e meninas? Para o Brasil.
quase metade, tá certo? A gente também tem um volume muito grande de escravos, sobretudo depois da expulsão dos holandeses para as Antilhas, para o Caribe, né? Também se deslocando para a América Central e a América do Norte. Mas sem dúvidas o Brasil foi o maior receptor de escravos, tanto é que nós, meninos e meninas, nós temos a maior comunidade de afrodescendentes negros fora do continente africano, sobretudo cidades como Salvador, Rio de Janeiro, né, Aracaju, Maceió, entre outras, tá certo? Maranhão também com a grande quantidade e afins, beleza? Como vocês podem observar, os africanos que vieram traficados nessa da absurda desgraça social que nós produzimos, meninos e meninas, eles são oriundos de duas áreas especificamente, tá certo? Aqui, como a gente pode observar, na região da Costa da Mina, ali próximo de onde hoje é a Nigéria, onde é Gana, Costa do Marfim, né? E também escravos, meninos e meninas, os bantos, os bancongos, que vieram ali da região próxima à Namíbia, Angola e afins, tá certo? Vale ressaltar que a gente também tinha escravidão não mercantil, né? Como a gente pode observar no mapa, africanos que eram deslocados, sobretudo por Inglaterra e França, para as colônias asiáticas, também com o mesmo objetivo, que era o que, moçada? Que era ampliar a lógica produtiva, ampliar a lógica comercial, tá certo? Lembrando que esse tráfico, meninos e meninas, ele é reproduzido, e muitas vezes, né, de forma muito violenta, por algumas obras importantíssimas, né? A Rota do Escravo, Atlântico Negro na Rota dos Orixás, tem um filme muito bom sobre tráfico negreiro que é Amistad, né? Então, algumas importantes obras refletem parte dessa violência que foi produzida de forma descomunal com os africanos nessa diáspora que nós chamamos de diáspora africana, tudo bem? Bom, não tem como a gente deixar, meninos e meninas, de também estabelecer conceito para a escravidão, né? Cara, primeiro que escravidão é um sistema produtivo na qual o escravo, o indivíduo, né, é propriedade de outro, de um dono, ou tem, né, de um senhor de engenho, ou de um dono de mina, etc, etc, tá? Podendo ser vendido, podendo ser doado, podendo ser emprestado, podendo ser inclusive alugado, hipotecado ou confiscado. Ou seja, era uma propriedade, tá certo? No século XIX, inclusive, um escravo chegou, meninos e meninas, a peça de escravo chegou a valer mais ou menos 40 mil reais, se a gente fizer a contabilidade com o dinheiro de hoje. Você imagina aí, multiplica isso aí, meninos e meninas, por 6 milhões de indivíduos, né, que vieram para cá, tá certo? Lembrando que a escravidão era um sistema legal, tá certo, meninos e meninas? Ou seja, é aquela velha retórica, nem tudo que é legal é moral, né? Não é mesmo, né? Então, cara, ele não podia possuir bens, ele não podia ter direitos civis, judiciais, né? Não podia, inclusive, iniciar processos judiciais, mas podia ser castigado e punido com notória violência. Então, a escravidão é, sem dúvidas nenhuma, além do caráter comercial, inclusive, muitas indagações são realizadas, né? Por que os portugueses deixaram um comércio tão lucrativo como a cana-de-açúcar, né, para escravizar, né, de forma muito absurda, né, em termos de volume. Cara, porque o tráfico negreiro era extremamente lucrativo para a coroa portuguesa, né? Então isso é também um detalhe, um ponto que é super importante da gente destacar. Além disso, ainda sobre a escravidão, meninos e meninas, é necessário que a gente compreenda que essa escravidão ela não foi feita, aliás, não foi sem harmônica, ao contrário. Primeiro que se a escravidão não tem harmonia, né, tem violência. Segundo que houveram, logicamente, uma série de movimentos de resistência, né, importantíssimos dentro desse cenário, né, de violência absurda que nós tínhamos no Brasil. Tá certo? Então, esses movimentos de resistência, inclusive, receberão nomes, alguns símbolos, né, que são chamados quilombos. A gente vai falar um pouco disso para vocês nesse momento, tá certo? É importante sempre ressaltar, cara, que a escravidão ainda deixa marcas, aliás, deixa marcas não só no Brasil, que ainda mantém escravidão
de forma muito violenta em algumas áreas deste país, né? Mas também, moçada, na exclusão, no processo de segregação, no processo de marginalização, no processo de apagamento da história, né? Como diria Chimamanda, o risco de uma história única, ou como diria o Alexandre Carlo da banda Nat Roots, né? A nossa história foi contada por vocês e são tratadas como verdadeiras, como a própria lei, né? Então, assim, durante muito tempo o processo de invisibilidade social foi marcante. Tanto é que a gente brinca, né, que o renascentismo ele cria meninos e meninas o indivíduo, mas ao mesmo tempo ele destrói o indivíduo, né? Ele cria o indivíduo europeu e destrói o indivíduo africano, o indivíduo americano, o indivíduo asiático, né? Eu costumo chamar isso de os 3 Ds, né? O processo de despersonificação, o processo de dessocialização e o processo de desterritorialização. Ou seja, o indivíduo deixou de ser uma pessoa, né, porque deixou de ter a sua identidade, deixou de pertencer a uma sociedade, passou a ser marginalizado. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né, inclusive é uma gourmetização desse processo todo histórico, né, querendo de alguma forma criar elementos que sejam positivos em algo que não é positivo, que é o processo escravocrata, né? E meninos à desterritorialidade ou desterritorialização, né? Que é a marca fundamental do indivíduo, aquela formatação do lugar, a identificação de um grupo com seu espaço, né? Então, essas 3 violências produzidas pela escravidão, elas geraram, né, marcas que são históricas, importantíssimas e difíceis de serem superadas, tá certo? Com toda a tentativa que nós produzimos nos últimos anos de tentar resgatar a identidade da comunidade afrodescendente do Brasil, e mesmo assim, meninos e meninas, essas marcas elas permanecem, e esse é um desafio que a gente como sociedade precisa sempre produzir, mas é muito difícil, né, de apagar as marcas violentas desse período histórico que durou mais de 388 anos oficialmente, tá? Porque até hoje a gente ainda tem escravidão no Brasil, ou trabalhos análogos à escravidão. Pode crer? Lembrando que a escravidão não é legal nem nas leis brasileiras, muito menos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um compromisso que o Brasil firmou perante a comunidade internacional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, a gente vai falar também disso para vocês. Pode crer? Bom, galera, é aquela parada, né? Não tem como a gente falar de movimentos de resistência sem citar os quilombos, né, meninos e meninas? Os quilombos, eles começam a surgir ali nos próprios século XVI, né? E vai, né, serão produzidos até o século XIX, né, como uma forma de se refugiar da violência promovida pela escravidão. Então surge primeiro como um esconderijo, né, ou seja, como um refúgio, né, mas com o passar do tempo nós acabamos por criar ali uma série de laços comunitários, né, uma relação autônoma. Por isso que os quilombos, em geral, eram regiões de difícil acesso, né? Geralmente serras, vales, né? Distantes do centro produtivo, né? Mas que também tivessem recursos que pudessem dar àqueles povos uma certa harmonia e uma certa capacidade de subsistir, tá certo, meninos e meninas? Bom, os povos, né, que passaram a habitar esses quilombos eram chamados, e são chamados de quilombolas. Mas vejam como que essas terras que são considerados, aliás, quilombolas que são considerados povos tradicionais no Brasil, né, só foram ter reconhecimento do teu espaço, meninos, como espaço de preservação da sua cultura, da sua identidade, apenas a partir da Constituição de 1988. Aliás, os quilombos só são citados como terras tradicionalmente ocupadas por um grupo, e os quilombolas como povos tradicionais, a partir da Constituição de 1988. Ou seja, 100 anos após a escravidão, a gente ainda não tinha o reconhecimento jurídico, né, político dos
das terras tradicionais dos quilombos, tá certo? Bom, o mais importante desses quilombos, sem dúvidas nenhuma, foi o Quilombo dos Palmares, né? O mais significativo, o mais representativo. A gente tem, inclusive, aqui, por exemplo, na região centro-oeste, alguns importantes, né? Aqui na região da Chapada dos Veadeiros nós temos a comunidade Calunga, né? Um dos quilombos mais importantes e mais numerosos do país, né? Aqui no estado de Goiás, próximo a Brasília, nesse paraíso chamado Chapada dos Veadeiros, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre isso também, beleza? Cara, não tem como falar, meninos e meninas, do Quilombo dos Palmares sem citar os dois principais expoentes desse quilombo, né? Zumbi e Dandara. E Zumbi e Dandara foram homenageados, principalmente Zumbi, né, de várias formas, né? Eu lembro de uma música, eu vou colocar um trechinho agora dela para vocês, chamada Rata Marrata, do Sepultura. Vocês vão escutar aí ao fundo, né? Esse álbum do Sepultura, o álbum Roots de 1996, aliás, Sepultura, que é uma das bandas mais importantes do rock and roll brasileiro, né? Esse álbum foi gravado em 96, né? E com participação de vários músicos importantes do Brasil e do mundo, né? Por exemplo, o Carlinhos Brau, né? Que inclusive ajuda a compor e gravar essa música, a percussão dessa música, cantar inclusive, chamada Rata Marrata, né? Que é uma junção de ratos com Manhattan, né? Então, assim, é uma junção para representar um pouco daquilo que nós éramos, né? E a música, além de citar Zumbi como herói nacional, Zumbi, Zé do Caixão e Lampião, ele cita também, meninos e meninas, alguns termos que são de origem africanas, por exemplo, biboca, né? Que é um local de difícil acesso, que era um termo muito utilizado para referendar aquilo que eram os quilombos, né? Então, cara, na cultura brasileira, os quilombos representam demais. Tanto é que algumas bandas, alguns artistas, né, usam muito essa referência de Zumbi dos Palmares, de Lampião e etc, etc, como símbolos nacionais. Aliás, uma das bandas mais importantes do cenário dessa geração anos 90, Chico Science e a Nação Zumbi. Depois da morte de Chico Science, a banda ficou somente com a Nação Zumbi, uma das bandas mais importantes desse movimento Bang Beat, né, que surge lá em Pernambuco e que homenageia Palmares, que homenageia todos os movimentos de resistência, tá certo? Bom, o Quilombo dos Palmares, moçada, os quilombos eram povoados de resistência, tá certo? Muitas vezes seguiam os moldes organizacionais de uma república, claro, de forma muito arcaica, né? Ou, meninos e meninas, o modelo de seus reinos. Lembrando, cara, que eu sempre falo isso, né? A gente costuma falar de africanos, né? Quando a gente fala do processo escravocrata brasileiro, como se todos os africanos fossem iguais, da mesma região. E isso parte de um pressuposto extremamente violento, né? Nós temos povos, uma multiplicidade étnica absurda nesse processo escravocrata, né? Povos dos mais diversos grupamentos de áreas extremamente diferentes, meninos e meninas, do continente africano. Né? Então, cada grupamento que se reuniu e formou um movimento de resistência seguia mais ou menos os moldes daquilo que nós tínhamos, por exemplo, em reinos africanos, tá certo? O quilombo nasce mais ou menos aí dos Palmares com 3 mil habitantes, chegou a ter, meninos e meninas, no auge da liderança de Zumbi, 30 mil habitantes, ou seja, o Quilombo dos Palmares tinha uma população, moçada, maior do que a população de Salvador, a então capital brasileira. Então, daí vocês já imaginam a força desse quilombo, tá? Que se situava ali na Serra da Barriga, que pertencia à Bahia, né? E hoje é o estado, moçada, de Alagoas, tá certo? E ali bem próximo ali a região que depois vai se configurar como a Foz do São Francisco, próximo à Foz do São Francisco, tá certo? Meninos e meninas, né? E, cara, até por conta da violência com a qual esses negros, né, que fugiam para os quilombos eram submetidos, o movimento de resistência também
tentava se proteger usando de violência, conquistando outras áreas que eram de domínio português ou de domínio holandês, tá certo? Lembrando que esse período aí, século XVII, a gente tem a chegada dos holandeses e a invasão holandesa ao Brasil, né? Depois a gente tem a expulsão dos holandeses e todos que ali habitaram, moçada, ou comandaram, tentaram de alguma forma destruir a organização dos quilombos. Ou seja, por isso que eles eram constantemente atacados por exércitos, por milícias, etc, etc. Beleza? Bom, levando isso em consideração, a gente tem alguns pontos que são fundamentais. O Quilombo dos Palmares tinha um território, para vocês terem uma noção da dimensão dele, que era mais ou menos do tamanho de Portugal, tá certo, meninos e meninas, e isso é um espaço geográfico bastante considerável, tá certo? Zumbi, por exemplo, nasce em Palmares, aos 5, 6 anos ele foi capturado, né? Depois foi levado até um monastério, um missionário português adota ou captura, né? No sentido mais amplo da coisa, né? Ele é batizado como Zumbi, né? E aí foi obrigado a passar pelo processo forte de aculturação, ou seja, de imposição cultural, né? Mas aos 15 anos de idade ele fugiu, né? E de forma muito ágil passou a ser chamado de zumbi, ou zambi, né? Porque zumbi lembrava duendes, né? Um termo que significa duende, né? Na África. Mas criou-se ali um imaginário de que ele era um fantasma que habitava que rondeava as casas durante a noite, né? Devido à sua agilidade, sua capacidade, né, de fugir das emboscadas, né, da qual ele era submetido. Né? E aí, meninos e meninas, voltando ao Quilombo dos Palmares, voltando para casa, né, ele passa a liderar, né, com o passar dos anos, o exército. Ele passou a ser um grande estrategista militar quando o Quilombo dos Palmares esteve sob o domínio ou sob a liderança do Gangazumba, né? Existem inclusive algumas afirmativas, algumas publicações, né, que inclusive questionam um pouco essa lógica, né, de que Zumbi era um herói, né, inclusive por conta do dia da consciência negra. Eu sempre tenho uma certa preocupação com esse tipo de afirmação, até porque, galera, quando a gente fala de Zumbi, a gente precisa lembrar primeiro o contexto histórico na qual ele era submetido. A gente tem inclusive aquele livro, Guia politicamente incorreto do Brasil, que fala sobre isso, né? Então, primeiro, cara, a gente não pode deixar de... Aliás, eu separei aqui 4 pontos que são levantados por essa obra. Nem sempre do Leandro Narlock, enfim, nem indico não, tá, moçada? Mas é só pra gente ter um contraponto, né? Ele afirma que o Palmares era um quilombo baseado em princípio, mito, né? Que era um mito que Palmares era um quilombo baseado em princípios democráticos e Zumbi, seu líder, era um mártir da resistência contra a escravidão. Zumbi era um mártir da resistência contra a escravidão, porque qualquer um que se refugiava e criava uma organização social era um resistente ao processo de imposição social, política e cultural promovida pelos portugueses. Então ele era sim um líder da resistência, tá? Democrático aí é uma outra história, né, moçada? Até porque a democracia, como nós conhecemos na modernidade, na contemporaneidade, nem existia nesse momento, né? Então, cara, tem que tomar cuidado com esses anacronismos históricos que geralmente se produz, né? Outra afirmação que nessa obra é produzida, né? Que todos os negros, que dizia que é um mito que todos os negros eram subjugados pelos portugueses. Cara, e geralmente é isso, né, cara? As pessoas tendem a tratar a exceção como regra. Né? Existiram negros que, meninos e meninas, tinham uma liberdade ou conseguiram ascender socialmente, né? A gente tem o caso da Chica da Silva, que se casou com o senhor. Cara, sim, evidentemente que sim, mas
a gente está falando de 6 milhões de pessoas que vieram do continente africano. Aliás, tem um detalhe que eu acho que é sempre muito importante de destacar, né? Escravo valia muita grana, e como valia muita grana, os documentos sobre isso são muito bem configurados lá em Portugal. Então, se você andarilhar aí pela internet, moçada, pelo Google, os documentos sobre o registro de escravos produzidos oriundos do tráfico negreiro são muito bem estruturados, justamente porque valia muita grana. Então a coroa portuguesa, que ganhava muito, que lucrava muito com isso, precisava ter um catalogar de dados bastante significativo, tá certo? Então, cara, a gente não pode fazer da exceção a regra, né? Falar que não. Ele falava que assim, era mito 3, não havia mobilidade social entre os negros, né? Quando a gente fala de mobilidade social, a gente está falando de um grupo, né, meninos e meninas? A gente está falando de mobilidade social de um. Né, aquele princípio meritocrático, né, que um menino conseguiu sair da favela, né, e conseguiu vencer, tá? E quantos não saíram da favela e não venceram, né, como Emicida sempre diz, né, eu saí e venci, mas quantos de igual a mim não estão aqui para dizer, pelo menos eu gosto do teu som, tá certo? Né? E, cara, outra parada que eles vendem lá, né, é que a Inglaterra tinha só interesses comerciais no fim da escravidão. De fato, meninos e meninas, os interesses também eram ideológicos, tá? Mas não só. Os interesses comerciais também existiam, inclusive porque então, aquele lance interessante, né? Revolução Industrial e escravo não consome, eu precisava de mão de obra assalariada, né? Então, cara, tem que tomar cuidado com esse tipo de narrativa também, porque ela costuma ser extremamente equivocada, tá certo? Então esse é um ponto importante, tá? Bom, meninos e meninas, por volta do século, do ano ali de 1678, o então governador da capitania de Pernambuco, né, tenta fechar um acordo com o Ganga Zumba, né, para de alguma forma, meninos e meninas, ter uma relação um pouco mais pacífica, né? Liberdade para todos os escravos fugidos. Só que, cara, o quilombo tinha que se submeter à autoridade da coroa portuguesa. Essa proposta foi aceita pelo Ganga Zumba, mas não por Zumbi, né? O Zumbi não aceita essa proposta e isso faz com que a gente tenha movimentos interessantes de questionamento à liderança local. Aliás, essa é uma outra característica, né? Haviam movimentos, né, políticos dentro não organizados, não com nível de complexidade extremamente elevado, mas que inclusive questionavam quem eram os líderes, né? E aí nesse momento, meninos e meninas, que Zumbi ascende ao posto de líder, né? Muito capitaneado também por sua esposa, guerreira e líder também comunitária, a Dandara dos Palmares, tá certo? Bom, 15 anos após o Zumbi ter alçado ao patamar de líder, a gente tem a coroa portuguesa capitaneando, meninos e meninas, a partir do bandeirante Domingos Jorge Velho, né? Uma tentativa de invasão ao quilombo, né? Essa tentativa aconteceu em 6 de fevereiro de 1694. A capital de Palmares foi destruída, Zumbi foi ferido, né? Sobreviveu, né? Depois foi traído por Antônio Soares, e aí, consequentemente, era um dos seus amigos, comparsas ali, né? E o capitão Furtado de Mendonça acaba surpreendendo o Zumbi ali na chamada Serra dos Dois Irmãos, tá certo? Ele foi apunhalado, moçada, resiste, depois é morto por uma série, mais de 20 guerreiros, né? Quase 2 anos após a batalha. Seu corpo é levado, né, sua cabeça é cortada, exposta em praça pública em Recife, inclusive com uma carta direcionada ao rei e também para mostrar para todos aqueles que de alguma forma queriam resistir à dominação portuguesa, que todo aquele que quisesse questionar teria o fim do Zumbi, né? O mito da invencibilidade, da imortalidade Zumbi, teoricamente foi derrubado. A gente sabe que não é bem assim, que mitos não morrem dessa forma, né, que mártires, né, ou líderes, né, importantes de resistência como Zumbi deixam marcas indeléveis, né, mas de fato ele
acabou sendo violentamente exposto, né, como um símbolo de que nada nem ninguém pode se colocar contra os portugueses, tá certo? Além de Zumbi, meninos e meninas, que no dia da sua morte celebra-se aí o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, a gente não pode de esquecer um personagem extremamente importante, que é a Dandara, tá certo? Cara, quem é Dandara? Cara, a guerreira Dandara muitas vezes, aliás, tem um pouco da sua história um pouco escondida, muitas vezes camuflada, né? Até por conta meio que dessa política de apagamento da história, tanto do próprio Zumbi como dos Quilombos dos Palmares e da figura feminina, né? Muitas vezes esteve ocultada, inclusive, pela própria imagem do Zumbi, né? Mas Dandara, além de ser mãe de 3 filhos de Zumbi, ser sua esposa, ela foi uma grande guerreira que lutou contra meninos e meninas a escravidão do século XVII, tá? Ela sempre participou dos ataques e das defesas, né? Ela era considerada uma líder da resistência palmarina, né? Dos Palmares, né? Ela também tinha um papel social extremamente importante, porque ela ajudava o Zumbi a conduzir o quilombo em termos de integração da sociedade, para ser de alguma forma um pouquinho mais harmônica, tá certo? Ela também integrava a moçada, as lideranças nas atividades produtivas do local, tá certo? Na produção, inclusive, de gêneros agrícolas que davam aos quilombos uma capacidade de produzir uma economia endógena bastante significativa, né? Na produção de mandioca, de milho, de cana, de banana, etc, etc, tá certo? Dandara, meninos e meninas, questionava também os termos de aliança ou de acordo de paz determinados pelo Ganga, né? Sempre perseguiu esse ideário de liberdade, né? Inclusive, muitos afirmavam que ela era inclusive mais radical do que o Zumbi, né? Algumas teses de historiadores importantes da UFRJ, da UFBA, né? Dizem inclusive que ela queria, inclusive, desejava invadir Recife, tomar aquele momento uma das cidades mais importantes da produção canavieira, da agroindústria canavieira, né? Por isso que muitas vezes também era vítima de atentados, de ataques, né? Também, meninos e meninas, desejava dominar uma parte do Vale do Cacau, né? Que era uma terra que os portugueses queriam ceder para eles em troca de paz. Ela também não aceita, né? Enfim, foi morta inclusive antes do Zumbi, né? Em 6 de fevereiro de 1694, né? Com a destruição da cerca real dos macacos, né? Mas até hoje, aliás, a gente tem a tentativa inclusive de resgate da imagem, da figura de Dandara, tá? Meninos e meninas, como uma mulher negra símbolo da resistência. Tanto é que a gente passou a considerá-la desde 2019 como uma heroína da pátria, né? Existe uma lei sobre isso, que é a Lei 13.816, que considera Dandara uma das figuras mais emblemáticas, né, na história do Brasil, inclusive do Brasil colônia, tá certo? Então, a figura de Zumbi é muito importante, mas a figura de Dandara também, tá, moçada? A gente geralmente esquece um pouco das figuras femininas nesse processo, né, de destaque das culturas de desenvolvimento e resistência no Brasil, mas Dandara não pode jamais ser esquecida, tá certo? Então, essa é a primeira parte desse conteúdo importantíssimo sobre as matrizes étnicas brasileiras, né? A matriz africana, a matriz negra, né? Nos nossos próximos encontros, nós abordaremos e trocaremos uma ideia sobre, meninos e meninas, os abolicionistas, a importância desse processo de abolição, né? E no terceiro momento a gente vai trocar uma ideia sobre a questão racial e o mito da democracia racial em relação ao negro no Brasil. Pode crer? Um beijo, um salve para todo mundo, fiquem na paz. É nós que tá, moçada, valeu! Se liga, aliás, se inscreve aí no canal, tá? Curte aí, dá aquele joinha no vídeo, né? E
Fique atento, coloca no botão de inscrição aí, porque logo logo tem novidades por aí. Pode crer? Um beijo no coração de todo mundo. Valeu! Fui!